Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te encorajar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Cânticos dos Cânticos. Os adolescentes, fecha o ouvido nessa hora. Deixa ele aberto aí em Cântico dos Cânticos, no capítulo 5. Eu quero ler um trecho do livro de Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, depende da Bíblia, né? Está um título diferente, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Deixa ele aberto aí em Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Nós temos compartilhado nesses dias uma série de mensagens falando a respeito de poder. Quantos têm sido abençoados nesses dias? Nós falamos sobre o poder das palavras. Eu creio que depois dessa mensagem, não apenas você, eu também, a gente vai falar menos, porque palavras têm poder. Falamos também sobre o poder da pressão, que o verdadeiro cristão, ele tem que passar por pressão, porque a pressão faz com que a nossa fé seja genuína, sejamos aprovados, faz parte, sim ou não? Falamos também sobre o poder da gratidão. Quantos são gratos aqui? Gratos. Há um poder em ser uma pessoa grata. Falamos também sobre o poder do perdão, que devemos não apenas perdoar, mas também pedir perdão. Tem coisas que o tempo não resolve, tem que chegar e falar. Falamos também sobre o poder da unidade. Há um poder glorioso quando nós estamos unidos. Deus faz coisas extraordinárias no meio de um povo unido. Falamos também sobre o poder multiplicador de uma semente. Tudo aquilo que Deus criou, que é vivo, cresce e multiplica. Tudo que Deus criou que é vivo se multiplica. E a primeira coisa que Deus falou para o homem: ide multiplicar. Nós somos chamados por Deus para se multiplicar, porque esse ano é o ano da multiplicação. Quem não tem filho vai ter. Quem tem pode ter mais. Aleluia. Cuidado, irmão, aleluia. Eita, aleluia. A gente fala assim para os irmãos: já operou, irmão? Não, se você não operou, Deus pode operar. Aleluia. Meu Deus. E na semana passada nós falamos sobre o poder do amor. Há um poder glorioso no amor, não o amor do mundo, o amor de Deus, o amor ágape. E hoje nós vamos falar sobre o poder da paixão. Fala para a pessoa que está do seu lado: o poder da paixão. Aproveita e pergunta para ele: você é uma pessoa apaixonada? Aleluia. E não se assuste com isso, porque muitas vezes nós falamos da paixão, às vezes num aspecto negativo, num aspecto infantil, num aspecto: isso aí é paixonite de adolescente. Aí depois o casal já está mais velho e já não tem aquela paixão, aquele fogo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e nós vamos ler aqui um trecho do livro de Cantares. Não é à toa que Cantares está na Bíblia, irmão. Eu brinco que esse é o único livro que um adolescente não pode ler da Bíblia, né? Senão o irmãozinho fica desesperado, porque é um livro que mostra um relacionamento de um homem com uma mulher. É um livro, bem sexual em algumas partes. E por que está na Bíblia? Sabia que sempre houve, mesmo antes de Jesus, no meio dos judeus, já havia uma discussão sobre o porquê que esse livro estava na Bíblia, estava no cânon sagrado. E sempre havia duas linhas de pensamentos. Só para você entender, quando nós lemos aqui, havia a linha de pensamento daqueles que acreditavam que esse livro devia ser interpretado de forma literal. Não, esse livro aqui está para mostrar que um relacionamento de um homem e de uma mulher precisa ter paixão, de que o sexo é santo. Que o sexo é santo, sim ou não? Foi Deus que fez, irmão. Deus fez para o casamento. Não é nem antes do casamento e nem fora do casamento. Fala para a pessoa que está do seu lado: é no casamento. Se tiver algum solteiro perto de você, fala para ele aí: vigia, irmão. No casamento. O Gabriel e a Ju, eles compartilham o testemunho de que quando eles se converteram, eles namoravam, né? Né, Gabriel? Posso falar, né? E eles namoravam como o namoro do mundo, tinha relação sexual, normal. Eles se converteram e falaram: a partir de agora, acabou. Tem que casar agora. E só foram ter relação quando casaram, sim ou não? Porque tiveram uma experiência com o Senhor. Aleluia.
Esse é o princípio de Deus. Mas o sexo é uma bênção. Amém, casais? Amém. Aleluia, amém. Olha para sua esposa aí com a cara de apaixonada. Aí, ó. Quem sabe é hoje, né? Aleluia. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Aleluia. Cântico dos Cânticos, no capítulo 5. Depois eu te encorajo você a ler o capítulo todo, né? Então, uma das formas, eu estava falando aqui, uma das formas que era interpretada de forma literal. Mas havia um outro grupo de pessoas que acreditavam que não era apenas de uma forma literal, mas de uma forma alegórica, onde o noivo representava Jesus e a noiva representava a igreja. Porque Jesus disse que toda a lei, todo o Antigo Testamento fala acerca dele. Por isso, em todo o Antigo Testamento nós podemos ver Jesus. E quando você vai lá para Apocalipse, você vê que a igreja é chamada de noiva e Jesus é chamado de noivo. Então isso não foi inventado da cabeça de ninguém, isso está na Bíblia. Por isso eu quero que a gente, ao ler esse texto, você possa entender que essa paixão que tem nesse livro, do noivo para a noiva, não é apenas a paixão que deve ter nos nossos relacionamentos. Apesar que algumas figuras que o noivo usa aqui, não convém você usar com a sua esposa. Você é como a jumenta de não sei de quem. Você não vai falar isso para a sua esposa, que ele fala que não convém. Mas você vai usar outras figuras, aleluia. Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, a partir do verso 2, diz assim: a noiva dizendo: eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Quando ouvi meu amado bater a porta e chamar, abri a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Eita, aleluia. Já pensou o marido chegando em casa do trabalho: abra para mim a porta, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Aleluia. Olha que romântico. Continua dizendo: minha cabeça está molhada de orvalho e meu cabelo úmido do sereno da noite. Verso 3. Eu respondi: já tirei a túnica, vou ter de me vestir de novo? Já lavei os pés, vou ter de sujá-los? Meu amado tentou destrancar a porta. Eita, que amado ousado, aleluia. O meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfume e de meus dedos pingavam mirra quando puxei o ferrolho. Abri para o meu amado, mas ele já havia partido. Meu coração quase parou de tristeza. Procurei por ele, mas não o encontrei. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Os guardas me encontraram enquanto fazia a ronda. Bateram-me e feriram-me, arrancaram-me o manto. Aqueles guardas dos muros: prometam, ó mulheres de Jerusalém, se encontrarem meu amado, digam-lhe que desfaleço de amor. Baixe a cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, amamos o Senhor, amamos a Tua palavra, amamos a Tua igreja. E o que nós clamamos neste lugar, nesta manhã, Jesus, é que o Senhor possa falar conosco e despertar em nós essa mesma paixão da noiva para com o noivo. Que possamos ter essa mesma paixão em nosso coração pelo Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra. Queima em nós, acende o fogo de paixão em nossos corações nessa manhã. Que verdadeiramente não venhamos sair da mesma forma, mas venhamos sair deste lugar dessa manhã apaixonados por Ti, Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quando nós lemos esse texto, você fala: uau, que paixão, que representa a gente justamente as duas coisas, que um relacionamento de um homem com uma mulher, o relacionamento conjugal, o relacionamento sexual é algo de Deus, é algo santo, é algo puro, é algo lindo, que foi Deus que fez. Mas também mostra que essa mesma paixão do noivo pela noiva, e essa paixão da noiva pelo noivo, deve ter no nosso relacionamento com Jesus. Pergunta para a pessoa que está do lado: você é apaixonado por Jesus? Alguns anos atrás, Mel Gibson lançou aquele filme, A Paixão de Cristo. Quantos assistiram esse filme? Na época que foi lançado esse filme, foi, não sei quem já era cristão nessa época, foi uma revolução
Nossa igreja fechou salas de cinema para a gente assistir. Pessoas foram tão impactadas com o filme, teve gente que morreu dentro da sala de cinema, de ataque do coração, de tão emocionante que foi o filme. Porque esse filme retrata e mostra a paixão de Cristo por nós. Porque somente uma pessoa apaixonada tem disposição de morrer pela outra. Sim ou não? Hoje a gente vê os videozinhos da internet aí de uns maridos sem vergonha, que está ali com a mulher, a hora que vem um ladrão ele sai correndo e deixa a mulher para trás. Isso não é homem apaixonado não. Homem apaixonado é aquele hora que vem, ele protege, ele está disposto a morrer por ela. Isso é um homem apaixonado, aleluia, amém? Eu quero ver aqui, queria que vejamos na palavra de Deus, alguns personagens da palavra de Deus que eram apaixonados pelo Senhor. Abra a sua Bíblia, ali em Êxodo capítulo 33, eu quero falar de 3 personagens pelo menos, poderiam ter mais, mas eu quero falar dos 3 que a gente vê na Bíblia que se calhar eram um dos mais apaixonados, ou pelo menos os mais apaixonados que a Bíblia mostra. Em Êxodo capítulo 33, nós não vamos precisar ler o capítulo todo, mas para você entender a história, o povo de Israel estava sendo conduzido por Moisés, e eles estavam para entrar na terra prometida. Só que o povo, você já deve conhecer a história, já tinha feito muita asneira, já tinha desobedecido a Deus, já tinha murmurado, reclamado, já tinha feito de tudo. E Deus chega para Moisés, ali no capítulo 33, desde o início, ele fala: Moisés, é o seguinte, depois você pode ler, vocês vão entrar na terra, eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou junto, porque se eu for junto eu mato vocês. Porque Deus, ele não compactua com o pecado. Onde tem Deus e tem pecado, o pecado é consumido. Mas Moisés, ele não aceitou isso. Olha só o que Moisés falou ali no verso 15, acompanha na sua Bíblia, Êxodo capítulo 33, Moisés falando com Deus, ele disse assim: então disse Moisés, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Sabe que lugar era esse, irmão? O deserto. Sabe que lugar que eles iam entrar? Terra prometida, lugar que manava leite e mel, lugar de muitos frutos. A palavra fala que os espias voltaram para ver essa terra com um cacho de uva tão grande que 2 tinham que carregar. Eita, aleluia. Uma terra que não ia faltar nada. Só que Moisés disse: Deus, eu prefiro ficar no deserto contigo do que na terra prometida só com um anjo. Isso fala de uma pessoa que é apaixonado pela presença de Deus e não consegue viver sem ela. Isso mostra muita coisa, porque hoje tem pessoas que elas não estão preocupadas em ter a presença de Deus na vida dela, basta ter paz e saúde. Não, desde que haja paz e saúde, não, tem que ter Deus, porque é melhor você estar no meio de um caos, dentro de uma fornalha ardente, e Deus está contigo, do que você estar numa terra prometida e Ele não está lá. Por isso a nossa oração deve ser como Moisés: Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Se o Senhor não vai, eu também não vou, porque ama, é apaixonado pela presença do Senhor. Um segundo personagem, ou um segundo grupo de personagens que nós vemos na palavra de Deus, e agora eu quero que você vá para outro texto, vai lá para o Salmo 42, sabe que o livro de Salmos tem vários autores, tem Asaf, tem Davi, tem também Salmo de Moisés, e tem o Salmo dos filhos de Corá. E o segundo personagem que nós vemos era a descendência de Corá. Corá foi um homem que pisou na bola, ele se rebelou contra Moisés, morreu no juízo de Deus, mas os seus descendentes não seguiram o mesmo caminho, e eles se tornaram uma família responsável pela adoração no tabernáculo. E vou te falar, é um povo apaixonado, e às vezes a gente se esquece deles, e muitas vezes, declarações deles, a gente acha que foi Davi. Salmo 42, que é um salmo escrito pela família, pelos filhos de Corá, diz assim, verso 1 e 2: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo.
quando poderei estar na presença dEle? Olha a declaração, irmão. Aqui, os descendentes de Corá, eles estão expressando um desejo, um anseio por Deus. E eles fazem uma comparação com a Corsa. Não sei se alguém já viu Corsa aqui. Não é o carro Corsa, irmão, é o animalzinho Corsa. A Corsa, ela parece um veadozinho. E a Corsa, ela anseia pela água. E ele faz essa comparação, porque a água para a Corsa é o lugar mais seguro dela. A Corsa, ela exala um cheiro, e o cheiro dela atrai o predador. Mas quando ela está nas águas, esse cheiro é anulado. Então o anseio dela pela água é uma questão de sobrevivência. Eu não posso viver sem estar na água. E os filhos de Corá fazem essa mesma declaração. Da mesma forma como a Corsa tem esse senso, eu não posso viver sem água, Deus, eu também não posso viver sem Ti. Isso fala de um coração apaixonado pelo Senhor. Quantos estão entendendo? Isso é tão verdade. Vai lá agora um pouquinho para frente no Salmo 84, que muitos acham às vezes também que foi Davi, mas não foi. Foi os descendentes de Corá que escreveram esse salmo. Olha só o que os descendentes de Corá declararam aqui no Salmo 84. A partir do verso 1 diz assim: como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Ei, você morre de vontade de vir para a igreja? Estou falando de morrer de vontade, irmão. Não é vir porque tem que vir. Com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria os seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantam louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale de choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas os cobrirão de bênçãos. Eles continuarão e se fortalecerão. E cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o Rei, nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido. Olha só o que eles falam: um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti. Olha essa declaração que eles falam: Senhor, um dia só em teus átrios, em teus pátios, é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Meu irmão, isso aí é paixão por Deus. Porque às vezes tem alguns que vai se apresentar diante de Deus e ele não vê a hora de acabar o culto para ele chegar em casa e jogar videogame. Não vê a hora de ligar a TV e vou assistir o futebol. Ou alguns iam comer e abrir o frigorífico, né? Aleluia. Mas essa declaração, esse coração de Corá: Senhor, eu prefiro ser porteiro na sua casa. Como porteiro eu estou satisfeito, melhor do que morar na casa dos perversos. Esse era o anseio de estar na casa de Deus. Pergunta para a pessoa que está lá do seu lado assim: você ama a casa de Deus, irmão? Esse prédio aqui não é a casa de Deus. Isso aqui é só um prédio. Um dia nós vamos embora daqui, porque esse lugar vai ficar pequeno para nós, nós vamos para um lugar maior. A casa de Deus é quando nós nos reunimos. Pedro fala que nós somos pedras vivas. Quando a gente se reúne, nós estamos edificando casa para Deus, e Deus vem e habita. Nós somos a casa de Deus. Quando a gente se reúne, somos casa de Deus, e devemos amar, nos reunir como casa de Deus. Amém? E o terceiro personagem, o primeiro foi Moisés, o segundo foram os descendentes de Corá, o terceiro, que para mim é um dos mais apaixonados por Deus, Davi. Eu não vejo no Antigo Testamento
Um homem que foi tão apaixonado por Deus como Davi, alguém do Antigo Testamento assim, apaixonado pelo Senhor. Ele escreveu praticamente metade dos Salmos. O que mais escreveu os Salmos? Abra ali a sua Bíblia no Salmo 27. Salmo 27, o verso 4. Davi, ele escreveu assim. Olha a oração dele. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Meu irmão, isso aqui revela um coração. É como se ele falasse: Senhor, eu posso orar e pedir muita coisa. Posso te pedir uma casa melhor, te pedir um carro melhor, e não tem nada de errado em fazer isso. Mas Davi fala: Senhor, a única coisa que eu te peço. E ele fala: o meu maior desejo é morar na casa do Senhor. Sabe que eu me converti na minha adolescência, ali para os 12, 13 anos. Minha tia está aqui. Minha tia, a irmã da minha mãe está aqui com meu tio, né? Sabe um pouco de como eu era quando era pequeno. Uma criança tranquila, calma. Mas quando eu me converti de verdade, eu não saía da igreja. E minha mãe às vezes até brigava: você não sai da igreja, leva a cama para a igreja. Mas quem tem uma experiência com o Senhor Jesus e ama, tem esse mesmo coração de Davi. Que eu possa morar na tua casa. Se eu pudesse levar a cama para a igreja, aleluia. Porque é o anseio de estar no lugar onde o Senhor está. Isso é paixão pelo Senhor e pela sua presença. E não é apenas na igreja. Às vezes você pode estar durante o dia e você não vê a hora de chegar em casa, para que você possa entrar no teu quarto, colocar ali um som do céu, e você se colocar diante da presença do Senhor. Uma pessoa apaixonada não vê a hora. Você lembra quando você se apaixonou pela sua esposa ou pelo seu esposo? Toda pessoa apaixonada é meio besta, sim ou não? Pode reconhecer que é verdade, porque está apaixonado. Eu lembro quando eu e a Diane namorávamos, naquela época não tinha WhatsApp, só tinha o telefone, e você pagava por minuto, e ficava ali 2 horas no telefone, e levando na orelha da minha mãe, né? E dessas 2 horas, meia hora era: desliga você. Não, desliga você. Alguém já fez isso? Porque, irmão, está apaixonado, quer estar junto. Uma pessoa verdadeiramente apaixonada, ela quer estar onde o Senhor está. Ela não vê a hora, ele não vê a hora de poder estar onde o Senhor está, de entrar na presença do Senhor, de falar com Ele e de poder ouvir a voz dEle. Quantos querem ser uma pessoa apaixonada? Apaixonada pelo Senhor, meu irmão. Jesus, Ele é tão apaixonado por nós, que Ele simplesmente morreu por nós. Isso é uma atitude de uma pessoa apaixonada. É como se Ele dissesse assim: olha, eu não quero viver sem você, eu vou morrer por você, quero você comigo. Isso é poderoso. Agora, todos nós um dia tivemos uma experiência com Jesus. Se você está aqui é porque um dia você teve uma experiência com Jesus, sim ou não? E nós falamos isso aqui, geralmente a nossa primeira experiência, a Bíblia fala que é o primeiro amor. E geralmente quando a gente se converte, o primeiro amor, uau, é maravilhoso. A gente não quer sair da igreja, a gente vai no culto, a gente vai na reunião das mulheres, a gente vai em tudo, porque é o primeiro amor. Em uma das igrejas do Apocalipse, o Senhor, Ele questionou, falou: olha, você tem boas obras, só tem um problema. Tenho porém contra ti, você abandonou o primeiro amor. É aquela paixão do início, aquilo que você fazia por mim, não porque tinha que fazer, não era por obrigação, não porque você entrou numa escala, você fazia porque você era apaixonado. Sabe, nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor. Agora eu quero falar aqui, o que leva uma pessoa a perder a paixão? Porque eu já vi pessoas que eram extremamente apaixonadas, depois perde a paixão, entra numa rotina, entra ali e perde aquele brilho. A primeira razão que leva uma pessoa a perder a paixão é justamente a rotina. Imagina quando você casa, no primeiro ano, só love. Claro, tem as lutas também, aleluia. Não podemos enganar os novinhos, né? Só que se você não tomar cuidado com o tempo,
Você apenas vira um casal, administrando uma casa, gerenciando filhos e pagando contas, e só são 2 amigos morando dentro do mesmo teto, e não tem paixão. Eu já vi casais que viviam dessa forma. Os filhos casaram, ficaram os 2 sozinhos em casa, se separaram, acabou, não tinha mais nada. Vamos estar juntos aqui por quê? Porque já não tinha mais paixão. Por quê? Entraram só na rotina. Por isso que de vez em quando, irmão, tem que quebrar a rotina. Eu e a Diane, pelo menos uma vez por ano, a gente viaja só eu e ela. Deixa as crianças para trás. Literalmente. É só eu e ela. Pegamos um Airbnb ou um hotel e porque eu falo para eles, eu amo muito vocês, mas eu amo mais ela. Porque um dia vocês vão embora. Ela que vai ficar. Então eu tenho que manter o fogo aceso aqui, aleluia. Não deixa aí, fala para a pessoa que está do seu lado, não entra na rotina não, irmão. Segunda coisa que leva uma pessoa a perder a paixão é a troca de prioridades. Olha aqui para mim. Você sempre tem tempo para aquilo que você é apaixonado. Você sempre tem tempo para aquilo que você é apaixonado. Tem gente que é apaixonada em ver a vida dos outros no Instagram. Não consegue, o dedo coça. Não que você não possa ver, tem muita coisa, graças a Deus, muita coisa que edifica, né? Mas tem coisa que não edifica em nada, né? Mas você sempre tem tempo para aquilo que você é apaixonado. A minha pergunta é: quais são as suas prioridades? A palavra fala que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Muitas pessoas pedem a paixão pelo Senhor porque não colocam mais Ele em primeiro lugar. Negociam o lugar de Deus, porque acham que o primeiro lugar de Deus é algo subjetivo. Não. Sempre existem maneiras de nós demonstrarmos que Ele é o primeiro na nossa vida. E uma delas é estarmos aqui. Nós estamos aqui, não é por obrigação, não é por uma religião, é porque Ele é o primeiro na minha vida. Por isso, nas primeiras horas do primeiro dia da semana, é para Ele. Quantos estão entendendo? Que Ele deve ser a prioridade da nossa vida. Terceiro motivo do que as pessoas perdem essa paixão é por falta de tempo a sós com o Senhor. Nós estamos a falar no seminário. Você sabe quantas horas você tem na semana? Quem é bom de geografia aí? 168 horas. Eu te pergunto, dessas 168 horas, quantas delas você gasta para o Senhor? É só você pensar. São 168. Dessas 168, para as pessoas que dormem aí uma média de 7 horas por noite, 50 delas é dormindo. Uma média. Sobra aí 100 e, quem é bom de geografia? 118, aleluia. Dessas 118 que você não está dormindo, quantas você entrega para Deus? Se você for um trabalhador normal, 40, 48, 50 horas. Sobra 68. Dessas 68, quantas você entrega para Deus? Se você for na célula e você for no culto, vamos arredondar, 5 horas. De 168 foi para 163. O que você faz com essas 163 horas? Você tem o seu tempo a sós com Deus? É que muitas vezes eu falo que a hora que o crente mais mente é a hora que ele está cantando. Deus, eu te amo, o Senhor é o primeiro na minha vida. E não consegue ter um tempo a sós com o Senhor todos os dias. Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso fala que todos os dias, meu irmão, nós devemos comer do Senhor, da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Mas aí o camarada não come de Deus, só come às vezes na célula quando vai, e come no culto quando vai. Ou pensa que o culto tem iFood, que ele come de casa, vendo pela internet. Aí o camarada está quase morrendo, não sei o que eu faço, não sei o que acontece. É só perguntar: como é que está o seu tempo a sós com Deus?
Você está se alimentando dele ou você está na UTI espiritual? Está só sobrevivendo, porque não tem tempo a sós com Deus. É no tempo a sós com Deus, meu irmão, que nós somos alimentados, fortalecidos, e a chama da paixão pelo Senhor constantemente é mantida. E para que haja chama, tem que ter lenha, irmão, tem que ter disposição, tem que estar ali, apresentando o corpo como sacrifício vivo, para que seja queimado pelo Senhor. Fala para quem está do seu lado, você precisa ter tempo a sós com Deus. Nós estamos tendo um plano de leitura bíblico, né, pelo nosso aplicativo, para te auxiliar o quê? Para que todos os dias você leia a palavra de Deus. Todos os dias você precisa ter um tempo de devocional com o Senhor. Não importa o horário, eu prefiro de manhã. Mas se não der de manhã, veja qualquer horário. Mas tenha um tempo a sós com o Senhor. Quarto motivo do que as pessoas perdem a paixão: por causa das decepções não tratadas. Tem pessoa que perde a paixão pelo Senhor porque se decepciona com coisas, com pessoas, com igrejas, e mistura tudo e perde a paixão pelo Senhor. Quinta coisa que faz com que percamos a paixão é pecado não confessado. Davi, lá no Salmo 51, ele fala, né? Quando ele pecou com Batseba, ele disse: não retires de mim a alegria da tua salvação. Porque, irmão, quando você está em pecado e você não confessa o pecado, irmão, a chama acaba, ela apaga, porque você está em pecado. Não existe essa de ser apaixonado pelo Senhor e de amar o Senhor vivendo em pecados, não existe. O pecado deve ser confessado e abandonado. Sexta coisa que faz com que a pessoa perca a paixão é a familiaridade sem reverência. Tem muitas pessoas que às vezes se acostumam a ir à igreja, se acostumam com Deus, se acostumam com a Bíblia e perdem a reverência da grandiosidade dele. Se esquecem disso. Sétima coisa que faz perder a paixão é a autossuficiência. A pessoa acha que ela se só consegue. Não precisa orar não, rapaz, eu consigo. Não preciso nem de Deus. Não preciso orar, não preciso ler a Bíblia não. Uma vez por semana já está bom. E você se achar autossuficiente, quando vai ver, já está morto, já perdeu. E oitavo é falta de gratidão. Quando você é grato a Deus, essa paixão se mantém acesa, porque você celebra o Senhor, celebra aquilo que Ele fez, e você não perde o encanto pelo quem o Senhor é, sendo grato a Ele. Quantos estão entendendo? Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quer reacender a chama da paixão no seu coração. Eita, aleluia. Então, uma pessoa apaixonada, ela demonstra algumas características. Ela sempre dá prioridade. Prioridade. Ela sempre, eu lembro, comecei a namorar com a Diane, eu trabalhava, eu ganhava na época, dava aula, né? R$60. Olha quanto, 10 euros. Olha que delícia. E eu namorava com a Diane, coitada. Eu lembro, peguei o meu salário uma vez, tirei o meu dízimo, R$6, sobrou 54. Eu fui lá e comprei um kit de perfume da Boticário, acabou. Entreguei para ela, acabou o dia. Porque quando você é apaixonado, aquele para o qual você é apaixonado, você dá prioridade. Sabe, nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor. Uma pessoa apaixonada, ela sente saudade com facilidade. Ai, nossa, fazia tempo que eu não te via. Não, mas você me viu hoje de manhã. Mas por quê? Porque é apaixonado. Uma pessoa apaixonada sente saudade. Pergunta para o seu esposo ou para a sua esposa: você sente saudade de mim? Mas você pode mandar um WhatsApp: estou sentindo a sua falta. E manda um coraçãozinho, aleluia. Mas deixa eu te perguntar: você sente saudade da presença de Deus? Ao ponto de às vezes você está no seu trabalho e você não vê a hora de poder chegar em casa, de poder entrar no seu quarto, fechar a porta e poder falar com Ele, de falar: Senhor, eu estou aqui, não vi a hora de chegar, para poder ter esse tempo contigo. Isso é ser apaixonado pelo Senhor.
Uma pessoa apaixonada, ela se preocupa de verdade se ela está bem. Se preocupa se está precisando de alguma coisa. Por quê? Porque é apaixonado. Uma pessoa apaixonada, ela se alegra com a alegria do outro. Uma pessoa apaixonada faz de tudo para alegrar o outro, sim ou não? Faz de tudo. Por quê? Porque é apaixonado. O que eu posso fazer? Eu lembro, eu era apaixonado pela Diana, a gente namorava, eu viajei, comprei um par de brinco para ela e levei. Até hoje eu lembro do primeiro par de brinco que eu comprei para ela. E a linguagem de amor da Diana é presente, né? Quer fazer a Diana chorar, é só dar um presente para ela. Por quê? Uma pessoa apaixonada, ele quer fazer de tudo para alegrar o outro. Uma pessoa apaixonada, ela está disposta a se sacrificar pelo outro. Você está disposto a se sacrificar pelo seu cônjuge? Você está disposto a se sacrificar pelo Senhor Jesus? Essa é a atitude de uma pessoa apaixonada. Jesus é uma pessoa apaixonada, que Ele sacrificou por nós. Uma pessoa apaixonada, ela escuta com atenção. Geralmente a mulher gosta muito que o marido, sim ou não? Eu lembro no início do casamento, a Diane tinha um problema. Ela queria conversar meia-noite na cama. E começava a falar. Alguém já passou por esse problema? E ela falava e eu, amor, você está dormindo? Falei, são meia-noite, né? É o horário, né? Mas por quê? Porque ela quer ser ouvida. Uma pessoa apaixonada, ela vai querer ouvir. Eita. Uma pessoa apaixonada, ela sempre vai procurar agradar. Ela vai defender e vai proteger. Não vai fazer igual esses homens da internet aí, que a hora que aparece o ladrão sai correndo, não. Ou quando a campainha toca, vai atender você, mulher. Não, vai lá, você é o protetor da casa. Não sei quem é, eu estou aqui. Aleluia. Uma pessoa apaixonada, ela perdoa com mais facilidade. Porque acima da ofensa dela está a paixão dela pela pessoa. Uma pessoa apaixonada, ela sempre pensa no futuro juntos. Esse ano eu e a Diane vamos completar 20 anos de casado. Essa quarta-feira agora. Aleluia, 20 anos. E ela perguntou assim para mim, você imaginava chegar até aqui comigo? Eu falei, claro. Ainda imagino até o final da vida. Eu falei, é claro. Porque uma pessoa apaixonada, fala, é até morrer junto. E não é só morrer junto administrativamente falando, não, porque tem que estar, né? Não, sou apaixonado. Um dia eu falei para ela assim, eu sou mais apaixonado por você hoje do que eu era quando a gente casou. Porque hoje eu te conheço mais do que antes. E sou mais apaixonado ainda. Eita, aleluia. Imagina como é que não foi a noite, irmão. Aleluia. Uma pessoa apaixonada, ela demonstra afeto. Porque tem gente que não fala que ama. Fala assim, olha, eu te amo, se o dia eu deixar de te amar, eu te aviso. Que isso, irmão? Vai demonstrar. Podem ser diferentes, mas vai demonstrar. Tem mulher que às vezes demonstra para o marido, às vezes não gosta. Tem mulher que não gosta que fique encostando muito, não. A Diane nunca foi de ficar encostando, e eu já sou todo meloso, fica abraçando. Mas demonstra de outras formas, e você se sente amado. Isso é demonstrar afeto, irmão. Tem que demonstrar de alguma forma. Uma pessoa apaixonada sente até aquele ciúminho. Não aquele ciúminho doentio, não é arder em ciúme. Mas é aquela coisa de, quem que é esse aí que te mandou mensagem? Por quê? Porque eu me importo, porque eu te amo, porque você é minha. Aleluia. Uma pessoa apaixonada, ela admira. Um dia eu cheguei lá no salão, a Diane estava trabalhando, e eu fiquei lá na frente, só olhando para ela. Aí depois as meninas estavam trabalhando, eu falei para ele, nossa, o Danilo estava olhando para você com uma cara de apaixonar. Por quê? Quem é apaixonado vai admirar. Uma vez eu vi uma história, não sei quantos já viram isso. Um rapaz, ele estava no supermercado, e ele, por um acaso, ele chegou assim na fila do supermercado, e ele viu uma mulher assim na frente, e pensou assim, mas ele falou, eu pensei com muito isso, nossa, que mulher linda, privilégio do cara que casou com essa mulher. Quando ele viu, era a mulher dele. Por quê? Quem é apaixonado admira, irmão.
Você já olhou assim para o seu cônjuge e falou: nossa, você está tão lindo hoje? Eita, aleluia. Uma pessoa apaixonada, ela vai querer sempre crescer junto, vai querer estar junto, vai querer estar sempre junto, tem prazer em estar junto, mesmo às vezes que seja em silêncio. O momento mais íntimo de um casal, e às vezes está ali junto, abraçado, não precisa nem ficar falando, só está ali, um sentindo o calor do outro, ouvindo a respiração do outro, é o prazer de estar junto. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor também tem prazer de estar junto conosco. Às vezes pode ser só ali um louvor de fundo, e você fechar os olhos, e sentir a presença dEle, e poder falar para o Senhor: Senhor, não há lugar melhor de estar do que no Teu amor, do que estar contigo. E você só sentir ali a presença dEle, estar com Ele. Isso é uma atitude de uma pessoa apaixonada. Amém? Agora, como nós podemos reacender essa chama dentro de nós? Que às vezes você pode ter aquele coração, aquele sentimento do tipo: eu acho que eu já fui mais apaixonado pelo Senhor do que o que eu sou hoje. Eu já fui àquele ponto de acordar de madrugada querendo estar com o Senhor, e hoje eu não faço mais isso. Há uma canção do pastor Cirilo, que ele fala na frase da música, ele diz assim: quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar outra vez, quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Isso é uma pessoa apaixonada. Falar: Senhor, eu quero perder o sono de novo, eu quero sentir saudade de estar contigo de novo, de não ver a hora de poder estar com o Senhor e meditar na Tua palavra, de estar um momento em oração. Eu quero me apaixonar de novo. Como que a gente pode fazer para se apaixonar de novo? Primeiro, volta ao primeiro amor, irmão. Lembra do começo, quando você fazia não porque era obrigação, mas porque você foi tocado pelo amor do Senhor e você se apaixonou por Ele. E você ia simplesmente porque você o amava, não porque o líder falava, não porque você entrou num cronograma religioso, não, mas porque você é apaixonado pelo Senhor. Por isso, voltar ao primeiro amor. Segunda coisa é ter um arrependimento sincero. Deixa eu te dizer uma coisa: arrependimento, a palavra arrependimento no Novo Testamento é metanoia, que significa mudança de mente. Não é chorar, irmão, porque tem gente que chora, mas depois que termina de chorar, continua fazendo a mesma coisa. Arrependimento não é chorar. Você pode chorar quando se arrepende, mas arrependimento é mudança de mente. Eu estava indo por aqui, isso está mal, eu vou mudar, é aqui agora. Isso fala de um arrependimento genuíno. Senhor, eu não estava colocando o Senhor mais em prioridade, a partir de agora eu vou colocar. Eu não estava mais tempo tendo a sós com o Senhor, agora eu vou ter. Eu não estava mais lendo a Tua palavra, agora eu vou ler. Eu vou mudar o meu caminho. Terceira coisa é separar tempo a sós. Eu lembro, na minha adolescência, eu tive um líder, que às vezes com adolescência a gente tem que fazer isso, né? Ele me dava um papelzinho, e o papelzinho tinha os 7 dias da semana, que tinha ali, eu tinha que apontar quanto tempo eu orei, que trecho da Bíblia eu li, e que livro que eu estava lendo. E eu sempre tinha que prestar conta para ele. E eu falei: rapaz, eu tenho que orar, porque depois ele vai me perguntar, né? Mas isso me ajudou a crescer, me pressionou. Era adolescente, sabe que adolescente se deixar, né? Isso me ajudou. Falei: não, quero saber se você está lendo, quero saber se você está orando, porque é uma questão de você estar apaixonado pelo Senhor. Você precisa ter o seu tempo a sós com o Senhor, o seu momento íntimo com Ele. Quarta coisa que nós precisamos fazer para que essa paixão possa acender em nós, irmão, sabe o que é? É você poder adorar o Senhor, mesmo se você não sentir nada. Porque hoje nós estamos na geração que as pessoas só querem fazer o que sente. Ah, se eu estou sentindo eu vou, se eu não estou sentindo eu não vou. Sentimento é emoção, nós não podemos ser guiados por emoções. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé e não pelo que vê. Se eu sentir eu vou adorar, se eu não sentir eu vou adorar da mesma forma, Senhor. Porque eu te adoro não baseado naquilo que eu sinto, mas baseado naquilo que o Senhor é. Naquilo que o Senhor é.
Quinta coisa, para que essa chama possa se reacender em nós, você precisa ter tempo de consagração e jejum. Pergunta para quem está do seu lado: você tem seu tempo de oração e jejum? Eu falo isso porque eu já conheci crente que nunca jejuou na vida. Não tem um tempo de jejum, de consagração. Os fariseus, que eram os fariseus, eles tinham o costume de jejuar 2 vezes por semana. Aí o fariseu, que é fariseu, jejua 2 vezes. O cara é crente há trocentos anos. Não precisa jejuar não. Jejum, você mortifica a carne. Quando você jejua, você está dizendo: Senhor, o meu Deus não é o estômago, o meu Deus é o Senhor. E o tempo que eu ia gastar comendo, eu vou gastar buscando o Senhor. Consagração. Eu falo que o jejum é a mesma coisa que nós pegarmos uma torneira e desobstruirmos ela, para que saia mais água. Vai sair mais água, e o segredo não é a torneira. Não é a torneira que é melhor, não é a torneira, não é mais espiritual. Só impediu. Quando nós nos consagramos, nós ficamos mais sensíveis ao Senhor, porque está saindo aquilo que impede esse fluir. Nós precisamos estar mais cheios do Senhor. Amém? Por isso, separe tempo. Tenha pelo menos um dia na semana onde você separa em jejum. Você fala assim: não, eu vou separar esse dia, eu vou buscar Deus, eu vou estar em intimidade com Ele. Em vez de almoçar, eu vou orar, vou buscar Deus. Sexta coisa, seja grato diariamente. Ontem estava falando com a Diane, ela: meu Deus, eu não parei em casa hoje, não vou parar em casa amanhã. Segunda-feira, eu estou perdido em casa. Falei: agradeça a Deus que você tem uma casa para cuidar. Porque sempre nós podemos agradecer. E quando a gente agradece, Senhor, obrigado. Essa chama se reacende em nós, por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Sétima coisa, ande com pessoas apaixonadas por Deus. Existe um dito popular que diz assim: diga-me com quem andas. Tem gente que fala que está na Bíblia, mas não está na Bíblia não. Está amarrado. O que está na Bíblia é: as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é, você fica no meio de rodinha de gente que fala coisa que não edifica, isso vai te prejudicar. Por isso você tem que pensar muito bem com quem que você anda. Nós temos que andar com pessoas que são apaixonadas pelo Senhor, porque aquela paixão vai contagiar. Quando eu tive minha experiência assim com o Senhor, uma grande referência minha, eu até te encorajo você a ouvi-lo, era o David Keelan. Não sei quantos conhecem o David Keelan. A primeira vez que eu vi o David Keelan, eu fui no seminário de adoração em 2001. Acho que alguns não tinham nascido ainda nessa época. O Gabriel já tinha, né, Gabriel? Foi a primeira vez que eu nunca tinha visto aquele cara. Um careca, com violãozinho, mas expressando uma paixão por Deus. Cantava a mesma música por 40 minutos, só dizendo para Deus: eu te amo, eu te quero, eu te adoro. Só que aí teve uma hora na ministração, e isso me impactou, porque ele estava lá adorando, ministrando e conduzindo, e tinha uns mané lá que não estava prestando atenção, que ficava conversando na hora do culto. Ele parou e falou: irmão, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui para buscar Deus, se você não quiser, dá licença, pode ir embora, a porta está aberta, aqui é para ficar quem quer buscar Deus. Eu falei: opa! Foi porque nós devemos amar a presença de Deus. Se você não ama, cai fora. Eu falei: eita, rapaz, gostei desse cara. Um homem apaixonado pelo Senhor. Nós devemos ter como referência as pessoas apaixonadas pelo Senhor, andar com pessoas que amam o Senhor, porque isso nos incendeia, isso nos contagia. Oh, quantos estão entendendo? Oh, aleluia. E oitavo, para que a gente possa orar, faça Deus prioridade na sua vida novamente. Não negocie. Hoje, cada vez mais as pessoas têm negociado Deus como prioridade na vida, colocando como prioridade o trabalho, colocando como prioridade a família, colocando como prioridade o descanso. Mas Deus deve ser o primeiro na nossa vida, não só nas músicas, não é só cantar, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, mas depois na realidade não é por Ele, é por mim. Eu estou correndo atrás porque eu quero ter uma vida melhor, não tem nada de errado nisso, desde que o Senhor seja o primeiro.
ao ponto de podermos fazer a mesma declaração que os salmistas disseram: eu prefiro estar um só dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. De você poder estar no seu trabalho e poder falar: Senhor, eu estou até no meu trabalho, mas o que eu queria mesmo era estar na tua casa. Senhor, eu estou aqui, resolvendo isso, mas o que eu queria mesmo era estar lá contigo. Esse é o coração e a oração de uma pessoa apaixonada. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Quero chamar aqui o pessoal do louvor.